agradecer a presença de cada um de vocês nessa sala. Nós estamos aqui para apresentar a campanha Instinto de Vida, que é uma aliança de 30 organizações da América Latina para reduzir em 50% os homicídios na região nos próximos 10 anos. A campanha possui 7 países prioritários, dentre eles o Brasil, e hoje aqui temos 6 parceiros, que são os parceiros iniciais da campanha na nossa geografia. Eu sou Ilona Zarbo, estou representando o Instituto Igarapé, Cristina Neme, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Felipe Angeli, do Instituto Sou da Paz, Jurema Werneck, da Anistia Internacional Brasil, Raquel Viladino, do Observatório de Favelas, e Miguel Lago, do Nossas. Essa iniciativa conta com o apoio da Fundação Free Society e também de organismos multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Latino-Americano, Banco de Desenvolvimento da América Latina, que é a CAF, a Organização dos Estados Americanos. Cada um de nós vai estar falando sobre pontos relacionados ao nosso mandato institucional. Também destacaremos os principais resultados da pesquisa Instinto de Vida, que foi encomendada pela campanha e executada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com Datafolha. Em seguida, nós veremos um vídeo, que é o vídeo da primeira ativação da campanha, e aí abriremos para perguntas. Bom, eu particularmente queria focar em 2 pontos. O meu principal ponto inicial é a questão do cenário. A gente fala muito de números, mas acho que a gente precisa ressaltar. O cenário de homicídios na América Latina é sem precedentes. Temos 8% da população do mundo e 38% dos homicídios do planeta. São 144 mil homicídios de latino-americanos todos os anos. 60 mil desses homicídios aqui no Brasil. Já há décadas, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de homicídios, de números absolutos de homicídios do planeta. Quando a gente olha os dados do Observatório de Homicídios do Instituto Igarapé, a gente vê que 50 cidades mais violentas do mundo, 25 delas estão no Brasil. Então nós temos a metade nos próximos 10 anos, provavelmente cerca de 590 mil brasileiros serão assassinados. Bom, esses números são assustadores e esses números têm rostos, né? Eu destaco aqui o primeiro dado da pesquisa Instinto de Vida. Pelo menos 50 milhões de brasileiros com mais de 16 anos tiveram algum conhecido, parente ou amigo assassinado. Isso é muito próximo da realidade de todos nós. 50 milhões, esse é o número mais conservador de brasileiros acima de 16 anos. Mas o meu segundo ponto é uma boa notícia. Que homicídios são ocorrências evitáveis. Hoje a gente sabe o que funciona e o que não funciona, quando a gente diz sobre a letalidade, redução de letalidade violenta. E inúmeras cidades, inclusive no Brasil, conseguiram essas reduções. Portanto, é uma mudança nessa situação não é só desejável e urgente, mas também totalmente viável. Hoje, estamos aqui nessa aliança, Instinto de Vida, acho que o ineditismo é que são 30 organizações da América Latina de diferentes formulações e vêm de diferentes campos. São organizações de pesquisa, de incidência política, de mobilização. Governos para reverter, então, a questão dos homicídios. É possível, é viável e precisa de todos nós. A meta, que parece ambiciosa, de ano, ela já foi atingida em diversos locais, inclusive no Brasil. Então é uma meta que, na verdade, ela não é tão ambiciosa como parece. Alguns locais já conseguiram reduções drásticas de até 15% em um ano. E a gente, na verdade, está querendo, com essa meta, salvar nos próximos 10 anos 365 mil vidas na região, 180 mil delas no Brasil. Mas, para isso, se a gente quer de fato implementar, nós precisamos de políticas públicas baseadas em evidências e orientadas por resultados. Comportamentos de risco.
A gente também precisa contar que elas sejam simultâneas e integradas e que a liderança das autoridades dos 3 níveis de governo e o apoio dos 3 poderes do Estado seja absolutamente efetivo. Mas, além disso, a gente acredita, é um valor dessa campanha, ter a participação da sociedade e a gente também clama pelo apoio dos meios de elaboração de políticas públicas para redução de homicídios. Estamos, na verdade, já disponibilizado no nosso site. E a gente, por que isso é tão importante? Porque hoje, como eu disse, a gente já sabe o que funciona. Há políticas eficazes e nelas precisamos nos concentrar. Então, eu só mencionaria algumas aqui. Primeiro, policiamento inteligente, que é o policiamento orientado para manchas criminais e não a repressão generalizada. O policiamento e também a dissuasão focalizada. A gente vai falar mais sobre essas iniciativas. O segundo, políticas de prevenção e reabilitação. Isso inclui atenção à primeira infância, redução drástica de evasão escolar, terapia cognitivo-comportamental, habilidades parentais e também investimento em reabilitação de pessoas presas para prevenir reincidência. Um terceiro campo de políticas públicas está no rol das intervenções urbanas. Nós precisamos promover a integração física e social nas localidades mais vulneráveis à violência e também criar espaços seguros em nossas cidades. 4, promover a regulação responsável de álcool, drogas e armas de fogo. E o 5º ponto seria fortalecer as capacidades de investigação policial e do sistema de justiça criminal. Isso priorizando a investigação e elucidação dos homicídios. E por que homicídios? Porque crime contra a vida não tem reversão. Eu acho que a prioridade máxima de uma política de segurança pública numa região que tem esses dados meses. Nós primeiro buscaremos o compromisso claro, com metas e objetivos de lideranças de diversos níveis de governo. Nós apoiaremos essas lideranças na elaboração de planos integrais de redução de homicídios, e aí incluindo o nível municipal, estadual e federal. Não dá mais para achar que segurança só está nas mãos do governador, e a gente vai falar sobre isso aqui nos resultados da pesquisa. Todos os entes federativos e poderes do Estado precisam estar juntos com a gente. Nós disseminaremos dados e informações sobre políticas públicas e programas que funcionam de verdade. Organizaremos mobilizações para pressionar os tomadores de decisão e também para que haja recurso para essas políticas serem implementadas. E por fim, e não menos importante, que acho que é o desafio inicial que a gente conta com a ajuda de vocês, estimular a empatia. Precisamos desbanalizar os homicídios. Não é normal que a gente acredite que não pode ser revertido. Não é normal aceitar esse nível de violência e se resignar. Então, há um sentimento de que a desbanalização e desnormalização dessa violência é um passo necessário para que a gente consiga implementar os planos nacionais, municipais e estaduais de redução de homicídios. Obrigada. Passo aqui para o Felipe. Obrigado, Luana. Bom dia a todos e todos. Enfim, quando a gente se reúne aqui, organizações da sociedade civil brasileiras e representantes de diversos países no continente latino-americano, de fato a gente está tratando de uma verdadeira tragédia que vitima o nosso continente de maneira desproporcional em relação ao resto do mundo, especialmente no nosso país, que a gente está falando de 60 mil mortos, assassinados de maneira artificial, não espontânea, todos os anos no nosso país. Um número que faz zonas de guerra aparecerem em locais com muito mais tranquilidade enfim, possibilidade das pessoas continuarem suas vidas ao contrário do que a gente vive no nosso país. E quando a gente fala de homicídios, é isso, a gente está falando de duas situações específicas. Primeiro são pais, mães, irmãos, maridos ou esposas que todos os dias se despedem pela última vez dos seus entes queridos e não sabem que nunca mais vão encontrá-los depois que as pessoas retornarem ao seu trabalho, ou então quando saírem, enfim, para qualquer atividade na rua. Isso é uma tragédia humana sem precedentes, quando a gente fala desse número imenso, 50 milhões de pessoas que já passaram por essa situação, perderam pessoas próximas das suas vidas, e talvez aqui alguns de vocês já tenham passado por essa experiência e sabem do drama e enfim, do total terror que é passar por essa situação. E uma outra questão específica que é o impacto que isso tem no desenvolvimento do país.
Você tem pessoas jovens, principalmente, que param de produzir, que saem do mercado de trabalho, que ficam incapacitados na sua possibilidade de gerar, enfim, renda, gerar produtividade, gerar riqueza para a nação. Isso tem um impacto brutal na nossa maneira de viver como um todo. Não só as pessoas que morrem, mas muitas das pessoas são vitimadas e acabam sendo feridas ou sofrendo alguma sequela em relação a essa violência extremada. O homicídio é um fenômeno extremamente concentrado. Quando a gente fala de homicídio, a gente está falando de jovens a uma parte do tempo, a gente está falando de negros, isso não no continente como um todo. A gente está falando de homens, negros, jovens, e a gente está falando de armas de fogo. No Brasil, aproximadamente 72% dos homicídios são cometidos com armas de fogo. A média mundial disso é da ordem de um pouco menos de 50%. Então, quando a gente fala de homicídio no Brasil, a gente está falando de arma de fogo, a gente está falando de um instrumento específico cuja circulação tem um impacto destrutivo na vida das pessoas. Também, em relação aos dados que essa pesquisa encomendada pela campanha apresentou, você tem um número aqui de 4% da população, aproximadamente 7 milhões de pessoas que não foram vitimadas, não morreram, mas já sofreram ferimento por arma de fogo. Essa é uma situação absolutamente inimaginável que a gente tenha como realidade, mas infelizmente temos realidade. Está no Rio de Janeiro, que infelizmente passa por um momento muito difícil na sua história, no qual a questão da arma de fogo e dos tiroteios, das trocas de, enfim, de confronto por parte seja da polícia, seja dos criminosos, vitimam comunidades inteiras, bairros inteiros, milhares de pessoas todos os dias, como eu disse, fazendo regiões de conflito declarado e guerra parecerem muito mais tranquilas e pacíficas que territórios da nossa cidade, do nosso país, e a população como um todo não pode de maneira alguma banalizar isso e manter essa situação caótica como algo natural da nossa vida, do nosso cotidiano, e aceitar simplesmente como algo que é dado assim. Não é dado assim, a gente tem que de fato tomar essa iniciativa, o protagonismo, para que a gente altere isso. Nesse sentido, nos últimos 18, 20 anos, os diversos governos, independente da orientação partidária ou ideológica que tiveram, em maior ou menor medida, anunciaram medidas nacionais, pactos, para que houvesse uma priorização da vida, de fato, e que houvesse inícios de iniciativas para a redução desses homicídios ou a proteção da vida humana. Infelizmente, a maior parte desses programas ou desses anúncios, em maior ou menor grau, foram descontinuados, muitos nem saíram do papel, e demonstrando, de fato, essa apatia social e política no nosso país, que gera esse impacto, esse drama na vida de todas as pessoas e do nosso país de forma geral. Isso também tem que mudar. Isso aqui também eu acho que é um convite, é um apelo que as nossas organizações fazem, seja os governantes, seja a sociedade civil como um todo, aí, inclusive a imprensa, para que a gente não banalize mais essa questão e a gente consiga avançar de fato para proteger a vida das pessoas e salvar milhares de vidas, que é disso que a gente está falando aqui, como a Ilona colocou. Por fim, eu queria só destacar um último ponto fundamental, que é da responsabilização das pessoas que cometem esse crime, que é o homicídio, e da necessidade de trazer justiça às vítimas, aos familiares dessas vítimas. No Brasil, a gente fez, enfim, na semana passada, o Instituto Sou da Paz, a organização que eu represento, lançou uma pesquisa que a gente se concentra em dados de São Paulo, mas esses dados você pode extrapolar para o país como um todo. 70%, mais 70% das prisões realizadas no estado de São Paulo em 2016 foram em flagrante, ou seja, a polícia que identifica a situação criminosa e vai lá e prende. Não foram decorrentes, menos de 30% são decorrentes de investigação policial. A maior parte, 80% das prisões em flagrante são com crimes cometidos sem violência, pequeno tráfico de drogas, pequenos furtos, de maneira que a gente está colocando, aprisionando os jovens em condições subhumanas, em presídios que parecem masmorras medievais, psicopatizando e tratando esses jovens de maneira desumana, quando saem, muito mais perigosos para a sociedade do que quando entraram. E nesses mesmos presídios, menos de 10% das pessoas que estão lá dentro são acusadas pelo crime de homicídio. Ou seja, o velho clichê, o velho chavão, a gente prende muito e prende muito mal, é realidade, infelizmente. A gente coloca jovens que cometem crimes pouco violentos em situações absolutamente desumanas, que quando saem psicopatizados em dívidas com facções criminosas, e os verdadeiros
criminosos que de fato geram o maior mal à sociedade, que é enfim, né, o crime contra a vida, acabar com esse valor humano que é a vida humana, e geram tanta dor e sofrimento a esses familiares, não são investigados, não são punidos, não são responsabilizados, porque não há uma priorização da investigação policial. A gente pensa em polícia na rua, a gente pensa em confronto, mas a gente não pensa em valorizar de fato a vida humana. E a gente, como última fala aqui, eu gostaria de pedir que a gente de fato mudasse de uma vez por todas essa postura e de fato começasse a priorizar a vida acima de todas as coisas, e que seja um trabalho realizado em conjunto. Agradeço a presença de vocês. Passo a palavra para a Juliana, da Amnistia Internacional. Bom dia. Um aspecto que nós gostaríamos de destacar é sublinhar que de 50 a 56 milhões de brasileiros e brasileiras tiveram algum próximo ou próxima perdido para o assassinato. Por que a gente quer destacar isso? Número de população. Se fôssemos um continente, seríamos um continente maior do que a Oceania. O número é gigantesco, o número é enorme demais, é um número inaceitável. Daí estamos aqui, estamos todos e todas aqui para enfrentar essa situação, para fazer um chamado de enfrentamento a essa situação. É preciso destacar também que desses 50 a 56 milhões de pessoas assassinadas no Brasil, pouco mais de 12% foram assassinadas por agentes do Estado. Nós da Anistia Internacional vimos destacando isso cotidianamente, porque é preciso, nas ações e políticas voltadas para enfrentar essas altas taxas de homicídio, é preciso que se recoloque a ação do Estado no seu papel de proteção ao direito, no seu papel de garantia da vida das pessoas. Um outro aspecto que a Anistia Internacional sempre destaca, e é importante chamar a atenção aqui também, é que se os homicídios crescem, e crescem dessa maneira vertiginosa e tão escandalosa, eles crescem basicamente na população negra. Os dados apontam que os homicídios de brancos e brancas no Brasil estão caindo. Isso quer dizer que os dados apontam que as políticas que estão sendo desenvolvidas, ainda que precárias, elas produzem algum resultado, de proteger a vida de uma parte da população. No entanto, a grande maioria da população, negros e negras, residentes em comunidades pobres, em favelas e periferias, não tem sua vida protegida, e ao contrário, parte dessas pessoas têm sido mortas pelos agentes do Estado. Por que a gente diz isso? Porque é um bordão que está no mundo, um bordão que está aqui também, é que todas as vidas importam. Então é preciso que essas vidas importem também. É preciso que a vida de negros e negras, a vida de pessoas que vivem nas favelas e nas periferias importem para todos e todas. As altas taxas de homicídio no Brasil expõem a delicadeza, a vulnerabilidade que a juventude está enfrentando, uma vulnerabilidade que não tem como respostas políticas dedicadas a ela. Jovens negros estão sendo assassinados e as políticas públicas não respondem a isso. Então nós chamamos a atenção que as políticas de enfrentamento a isso, o Plano Nacional de Redução de Homicídio, o efetivo de qualidade, todas as ações que já foram citadas aqui, precisam levar isso em consideração. É preciso, na verdade, levar isso em consideração como prioridade. Porque se não enfrentarmos e se não trabalharmos especificamente para esse segmento, não haverá alterações, como não está havendo. As alterações têm sido basicamente negativas. E como se a gente sabe que nós temos mais do que um continente, nós temos mais do que um país vitimado por esses homicídios, nós sabemos também que tem um outro lado. Tem também, em igual tamanho de continente e país, temos um segmento formado basicamente por mulheres, prioritariamente por mulheres negras, mulheres pobres, mulheres de favelas e periferia, desenvolvendo ações em busca de justiça, para proteger as vidas dos que não morreram, para mitigar o trauma da violência cotidiana. Isso é preciso destacar. A gente sempre invisibiliza o lugar das mulheres. E as mulheres têm sido uma aliança especial, tem sido a riqueza que esse país oferece para enfrentar essa situação. Políticas públicas têm que potencializar a ação das mulheres negras, das mulheres de favela. Sem isso, também não vai ser uma ação verdadeira. A pesquisa
traz um chamado à ação. Todas e todos nós temos visto que 94% da população, e a pesquisa do Datafolha demonstra, acha que o nível de homicídio do país é alto demais. A população está dizendo que chega. Não são só as nossas organizações, a população está dizendo que chega. E 96% da população diz que os governos precisam se unir para fazer alguma coisa. Os governos precisam se unir, precisam, entre várias ações, como nós já dissemos aqui, implementar um plano efetivo e de qualidade de redução de homicídios, que reduza a letalidade da juventude negra, da juventude de favela e periferia, que reduza, no sentido de eliminar as mortes causadas por agentes de Estado, pela polícia, pela guarda municipal, e precisa o maior controle das armas, né? Controle da circulação de armas. Isso é urgente. A população está chamando a atenção para isso, nossas organizações estão chamando a atenção para isso, e se é possível reiterar alguma coisa, é reiterar que o momento é agora. Nossas organizações estão aqui dizendo que o momento é mais do que agora, né? É uma aliança nacional, é uma aliança continental para dizer que o momento é agora. No Rio de Janeiro, nos primeiros meses do ano, a gente tem tido, só de estatística, 6 mortes por dia. 6 mortes por dia de pessoas mortas por agentes do Estado. Isso passa do limite. A gente vai ter aqui a fala de Raquel, do Observatório das Favelas, que vai trazer um pouco mais. Mas a Anistia Internacional quer reiterar isso. Nós, organizações, estamos articuladas, a sociedade está fazendo chamamento alto para ação, as mulheres estão prontas e agindo até agora, e só falta fazer. Né? Bom dia a todos e todas. Bom, desde a nossa origem, o Observatório de Favelas tem atuado sobre as formas de violência que afetam os moradores de espaços populares, muito especialmente adolescentes e jovens. E o tema da violência letal é central na nossa atuação. Os resultados da pesquisa Instinto de Vida colocam em evidência o reconhecimento da população sobre a gravidade da violência letal no país. Como Jurema dizia, 94% dos entrevistados afirmam que o nível de homicídios no Brasil é alto ou muito alto. Esse reconhecimento é um passo muito importante. No entanto, eu também queria destacar que ainda há uma forte naturalização dessas mortes vinculadas a desigualdades raciais, etárias, de gênero e territoriais. Isso se expressa no silenciamento diante dos homicídios de adolescentes e jovens negros, moradores de favelas e periferias. É muito frequente que essas mortes não sensibilizem e não mobilizem de forma contundente. O Brasil é um dos países que mais mata adolescentes no mundo. De acordo com o índice de homicídios na adolescência, se as condições não forem alteradas, mais de 42 mil adolescentes terão sua vida interrompida por um homicídio entre 2013 e 2019. Mas isso pode ser evitado. Os riscos de ser vítima de um homicídio aumentam entre os jovens de 19 a 24 anos e triplicam quando se trata da juventude negra. E esse perfil se repete nos homicídios decorrentes de intervenção policial. De acordo com o estudo desenvolvido pelo Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre as pessoas que tiveram algum conhecido vítima de homicídio por ação das forças de segurança, os mais altos índices também estão entre adolescentes e jovens de 16 a 24 anos. E apesar dessa contundente concentração dos homicídios entre adolescentes e jovens negros, a indignação e mobilização em torno dessas mortes ainda é seletiva. Há um processo de hierarquização da cidadania do próprio valor da vida. E aí eu queria apontar outras contradições que também se articulam à questão das desigualdades territoriais. O estudo destaca que para 92% dos entrevistados, todos têm direitos iguais que devem ser respeitados pela polícia, com prioridade para o direito à vida. Isso é uma mensagem muito significativa. Por outro lado, 56% acreditam que em situações de confronto, as polícias poderiam ocupar
sem autorização judicial, residências em favelas para enfrentar o crime. Isso seria inadmissível em outras áreas da cidade. Então, aqui a gente tem a dimensão da desigualdade territorial. A questão da invasão, embora a inviolabilidade dos domicílios seja uma garantia constitucional, a invasão de domicílios é uma das violações de direitos mais recorrentes na ação das forças de segurança pública em favelas. Um dos exemplos mais emblemáticos que a gente tem sobre isso é o que está acontecendo nesse momento no Complexo do Alemão. Ali, casas foram invadidas e ocupadas dentro de uma estratégia de instalação de bases militares. Os conflitos associados a esse contexto provocaram 10 mortes em 14 dias. Do nosso ponto de vista, para avançar no campo da redução de homicídios, o primeiro passo fundamental é romper com a lógica da guerra, uma vez que essa política do confronto só tem intensificado a perda de vidas, a violação de direitos e o aumento da sensação de insegurança na cidade. O impacto no cotidiano dos moradores de favelas tem sido muito significativo e envolve desde a limitação do direito de ir e vir, o direito à educação, o direito à saúde, tendo como expressão mais dramática a violação do direito à vida. E aí, para trazer outro exemplo muito concreto, só nos primeiros 3 meses de 2017, aconteceram 14 operações policiais na Maré, com situações de confronto que atingiram 29 pessoas, sendo 26 moradores e 3 policiais. As consequências disso foram as escolas fechadas por 11 dias, os serviços de saúde suspensos por 17 dias e 13 pessoas mortas. A construção de uma política de segurança pública que seja inovadora começa pela afirmação da valorização da vida como um princípio fundamental, que é o que está sendo solicitado pela população a partir dos dados dessa pesquisa. Então, é necessário investir na construção de planos de redução de homicídios que direcionem esforços integrados para as áreas de maior incidência e os grupos mais vulneráveis à violência. E aí, nessa perspectiva, eu gostaria de reforçar a necessidade de enfatizar dimensões raciais, etárias e de gênero nas políticas preventivas, a priorização da regulação e controle de armas e munições, a importância de aumentar o esclarecimento e qualificar a investigação dos casos de homicídio e de avançar na definição de metas específicas para a redução dos homicídios decorrentes de intervenção policial e para a redução dos homicídios de adolescentes e jovens, em especial da juventude negra. A gente espera que essa campanha impulsione a desnaturalização dessas mortes e a priorização do tema na agenda pública. Obrigada. Eu acho que na fala de todo mundo, mais especificamente da Juliana, que fica muito claro que para a gente reduzir o homicídio no Brasil é fundamental a gente enfrentar uma série de desigualdades estruturais no país. Então já foi falado muito da desigualdade racial, de gênero e territorial. Eu queria só apontar para uma outra desigualdade que a gente precisa enfrentar de fato para poder reduzir homicídios. Essa desigualdade é uma desigualdade de poder entre a população e a casta política que toma as decisões em nosso nome. Chama muita atenção nessa pesquisa o fato de que 92% dos brasileiros todos têm direitos iguais e devem ser respeitados pelas polícias, de que 93% afirmam que a polícia deve preservar a vida acima de tudo, e, no entanto, praticamente 20 milhões de habitantes perderam alguém em função de intervenções de agentes estatais, ou seja, o Estado tem perpetuado a guerra e violações para proteger a sua população, ainda que a população declare não querer necessariamente essa guerra. Agora, o fato é que quem cochicha nos ouvidos da casta política das armas, uma audiência específica a soluções de mano dura, como chamam os latino-americanos. E como essa campanha é latino-americana, sempre vale lembrar esse termo que é
que é um termo que qualifica muito bem, né? Quer dizer, políticas que são repressivas, que são militarizantes. Então, na realidade, o que eu queria falar um pouco é da importância da gente conseguir cumprir com esse ciclo de violência através da participação das pessoas. Quer dizer, se a população brasileira tiver canais de fato em que ela possa pressionar, em que ela possa mudar as políticas públicas, para termos políticas públicas que são mais inclusivas, que são mais respeitosas dos direitos humanos, então nós realmente conseguiremos reverter essa desigualdade de poder e não deixar a nossa classe política simplesmente optar por soluções mano duro, né? E a gente se propõe, através da campanha Instinto de Vida, a ter qualquer cidadão que queira se inscrever na campanha, seja brasileiro ou dos outros 7 países, ele pode e receberá constantemente oportunidades de ação. O que ele pode fazer concretamente para mudar alguma política pública ou impedir que alguma política pública mano duro avance, digamos, no legislativo, no âmbito do municipal ou no âmbito do poder do governo estadual. Então, eu queria depois só rapidamente mostrar um vídeo nosso da campanha, que é o vídeo latino-americano, então também abarcando a ideia em português, mas ele também foi feito em espanhol. Esse vídeo depois fala um pouquinho da plataforma dessa primeira ativação que a gente tem, chamado Vivos em Nós, que recupera um pouco essa lógica de participação das pessoas, dos cidadãos, que são os únicos, de fato, que podem conseguir mudar essa realidade que é a nossa atual. E acho que sempre vale lembrar que hoje fazem 72 anos que um Estado homicida foi derrotado. 8 de maio de 45 é o fim da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha foi derrotada, e, coincidentemente ou não, estamos aqui lançando uma campanha para romper esse ciclo de guerra que já assola o brasileiro há mais de 3 décadas. Então é isso. Queria só mostrar o vídeo. A América Latina tem apenas 8% da população mundial, mas concentra cerca de 40% dos homicídios do mundo. A violência na região interrompeu muitos sonhos e acabou com vidas que davam sentido a outras. Aqueles que eram a esperança de crianças que ainda estavam ensaiando os primeiros passos se foram. Milhões de histórias de amor têm sido interrompidas e famílias inocentes têm sido despedaçadas, culpadas apenas de querer viver. Em apenas um ano, a violência na América Latina impediu que 144 mil latino-americanos pudessem ser amigos, companheiros, mães, pais ou irmãos. A violência tem acabado com milhões de vidas, porém não é capaz de apagar o poder das lembranças. O poder que faz você fechar os olhos e sorrir. Que ao olhar uma foto leva você a escutar conselhos, risadas, canções. Esse poder faz com que esses rostos sigam vivos em nós. Por trás de cada número há uma história, um futuro que não chegou. Acesse www.vivosemnos.org e conheça as histórias que mantêm viva a memória de quem algum dia foi levado pela violência. Porque dar rosto aos números lembrará à sociedade e aos que detêm o poder que uma ação coletiva é urgente. Vivos em nós, em memória dos que se foram, mais respeito pela vida. Instinto de Vida, uma aliança para a redução dos homicídios na América Latina. Eu queria só mostrar rapidinho a plataforma para vocês que a gente está lançando hoje, para mostrar como é que funciona. Então, toda a ideia dessa plataforma é que a gente possa justamente homenagear aqueles que se foram, que foram vitimados pelos homicídios. Num espírito de celebração dessas pessoas e de memorialização dessas pessoas. E, sobretudo, deixando muito claro de que aquele parente ou aquele amigo que está aqui relatando justamente a história, testemunhando e homenageando essa vítima de homicídio, traga uma perspectiva de não punitivismo, no sentido de não querer se vingar. Então, se essa pessoa, se esse parente não está querendo se vingar, e sim celebrar essa pessoa e essa vida que poderia ter sido, na realidade, quem somos nós como sociedade para ficar determinando que a gente tem que se vingar por essas pessoas? Então, eu acho que essa é a nossa plataforma. Você pode criar a sua homenagem aqui, ficando aqui, e aí, para dar aqui um exemplo, aqui, por exemplo, de homenagem, então, Thiago Silva Rocha, temos algumas homenagens já presentes, que a gente lançou hoje, a plataforma. Então, só para mostrar um pouco da carinho.
né? A pessoa pode definir, na realidade, alguma característica que defina essa pessoa. Em seguida tem um relato, que pode ser do tamanho, na realidade, que a pessoa quiser criar. Ela pode subir imagens, mas o mais importante é que a nossa ideia é que várias pessoas contribuam para a construção dessa homenagem. Ou seja, você pode não apenas assinar, como também compartilhar algum outro tipo de lembrança ou memória ou arquivo ou imagem que tem dessa mesma pessoa. Então a nossa ideia é criando esse mural, na realidade, de maneira colaborativa. Só para mostrar rapidamente como é que funciona, então, o que tem que criar a homenagem? Na realidade, você coloca o seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, e em seguida você pode, de novo, prestar sua homenagem e também subir arquivos, fotos, vídeos, etc. Então, essa é uma imagem que, digamos, simbolize essa pessoa. É isso. Esse é o Vivos em Nós. E a nossa ideia é justamente que a gente, além de homenagear, que a gente possa escolher as histórias mais emocionantes ou mais impactantes, e inclusive apoiar fazer um livro com elas e apresentar aqui para tomadores de decisão para ajudar nos esforços de mudanças de políticas públicas. Então é isso. Obrigado. Agora a gente está abrindo para perguntas. Gente, a gente vai abrir para perguntas. Eu peço que cada um levante a mão, a gente faz pela ordem e dirija uma pergunta a um integrante da mesa. E aí, se alguém tiver mais algum comentário para complementar, então, fique à vontade. São duas perguntas, na verdade, eu não tenho uma específica, pessoas específicas para comentar. A primeira, na verdade, eu vi que o recorte tem por gênero, se eu não me engano, até por raça, que a própria Juliana falou que a população negra é que mais sofre. Vocês têm por classe, só para a gente saber se entre essas vítimas as populações pobres são também as que mais sofrem. E uma segunda pergunta, aí sim dirigida ou a Jurema ou a Raquel, porque a gente tem visto nessas últimas semanas, até por todos os embates, confrontos que a gente tem visto em comunidades com UPPs, que o próprio governo do Rio está rediscutindo a questão da UPP. E a gente vê até uma própria sinalização do governo de repensar e até de se pensar numa retirada dessa dita polícia pacificadora dessas regiões. Eu queria que vocês comentassem, na verdade, o que vocês acham dessa possibilidade. Você quer começar pela segunda, então? Depois a gente passa para Bom, com relação à sua primeira pergunta, com relação à classe, uma série de pesquisas, e essa também aponta, como Raquel vai poder detalhar um pouco mais profundamente, de que sim, o recorte de raça aponta também para uma dimensão de classe, onde determinados territórios, favelas e periferias, estão mais expostos a a essa dimensão da violência. Então, sim, tem uma dimensão de classe que está muito colada à dimensão de raça. Com relação à rediscussão do modelo de segurança pública, eu acho que o principal a destacar não é que essa iniciativa ou aquela iniciativa é melhor do que a outra. O principal, o que nós aguardamos, nós como organizações da sociedade civil, nós como população, demanda alguma solução. O que a gente demanda é uma política, qualquer que seja as 3 letrinhas que forem ser usadas, ou frases inteiras para denominar esta ação, precisam ser ações que protejam a vida das pessoas, que dirijam esforços adicionais à preservação da vida dos jovens negros de favela e periferia. Precisa ser uma política que garanta o apoio, a mitigação do trauma, mas também o apoio para a construção de ambientes mais saudáveis, mais longe da violência, que afaste a violência da casa e da vizinhança das pessoas. Ou seja, precisam ser políticas, não está nesse modelo naquele, está numa política integrada que de fato responsabilize o Estado na solução da violência e inclua a população, os agentes locais que já estão trabalhando para mitigar os efeitos, para ter uma melhor solução. Certamente nós não vamos dizer se é essas letrinhas ou outras letrinhas, porque tanto faz, não é? O que importa é que dê solução e dê a solução que respeite os direitos humanos de cada pessoa. Alguém quer complementar? Rapidamente, acho que a questão do perfil aí, eu tentei como a desigualdade
sociedade se articulam na produção da violência letal. Então você tem aí a desigualdade racial articulada a uma desigualdade que também é econômica e territorial, quando a gente pensa a questão dos direitos na cidade. Então são fundamentalmente jovens negros, pobres, moradores de favelas e periferias. Sobre a questão de quais são os caminhos, acho que a proposição fundamental que a gente está trazendo a partir dessa campanha é a valorização da vida como um princípio fundamental. Então, é muito importante que se avance considerando que o eixo central da política de segurança pública tem que ser a proteção à vida e o respeito aos direitos dos moradores, de todos os moradores da cidade. E aí não é possível que uma política de segurança, para gerar segurança, viole outros direitos, como, por exemplo, o acesso aos serviços de saúde, educação, assim, algumas questões, a própria limitação do direito a ir e vir. Então, o que a gente espera é a superação da lógica do confronto e a priorização da proteção à vida. E só complementando que nesse escopo também tem o chamamento intenso da nossa parte de que é inadmissível que os agentes do Estado sejam parte da produção da violência contra as pessoas. Só pedir para a Cristina complementar com os dados sociais. Então, a pesquisa tem os dados por classe, né, e por renda, e como as colegas já falaram, as classes mais baixas, né, C e D, têm uma estatística superior em relação às classes A e B, né, em todas as situações de violência apresentadas na entrevista. Agora, eu acho um dado interessante também acrescentar aqui, é que nas questões sobre preservação de direitos, em relação a poder ou não, concordar ou não que pode invadir a residência, por exemplo, entre os mais instruídos e as classes mais altas, principalmente os mais instruídos, você tem uma discordância maior do que entre nível fundamental e classe mais baixa. Então, entre as contradições que nós apontamos, né, que vocês mencionaram, hoje é importante levantar essa questão também, né? Eu acho que eu vou acrescentar mais um dado interessante da pesquisa em relação à vitimização direta e indireta em todas essas situações, é que não há e a percepção de que o homicídio é muito alto na sociedade, não há diferença entre aqueles que sofreram essa vitimização direta e indireta e aqueles que não sofreram. Ou seja, o fenômeno é amplamente percebido por todos os estratos e todas as pessoas, sendo vítimas ou não, diretas ou não. Quer dizer, o problema é alto e muito alto para todo mundo, né? É percebido assim, isso é muito importante ressaltar também. Eu vi que hoje no Globo tem uma matéria sobre flexibilização por decreto no Estatuto do Desarmamento, né? E acho que talvez o Miguel pudesse comentar um pouco sobre o que está por trás disso, né? Que me parece que deve haver uma troca de favores aí, que é importante, que não está na matéria, né? E também tem um comentário aqui do presidente do movimento Viva Brasil, que diz que a política de desarmamento precisa ser mudada porque não deu resultado no combate à violência. Queria saber um comentário sobre isso. E também tem uma outra pessoa, o próprio ministro da Justiça, o Serralho, falando que pessoas que moram no interior de Mato Grosso talvez precisem mais armas do que pessoas que moram, vamos dizer, no Rio de Janeiro. E quando eu li isso, pensei, porque tem muita cobra lá e tal, né? Mas eu queria saber, assim, se vocês têm dados regionais sobre homicídio, que acho que seria interessante saber se isso é verdade. Então, o Felipe começa, porque ele está na matéria, então. Enfim, acho que assim, como eu disse na minha fala inicial, a questão de controle de armas de fogo é fundamental quando a gente vai falar da violência letal, dos homicídios, de maneira geral. Quando você fala, né, dos interesses, do que está por trás disso tudo, a gente sabe que arma de fogo é um produto industrial, existe uma comercialização desse produto, mas no Brasil a gente tem uma indústria de armas de fogo monopolística, tendo relação, inclusive, à própria regulamentação que o Exército historicamente faz nesse produto, e que tem um papel comercial, uma preponderância comercial importante, a quarta maior indústria exportadora de armamento leve do mundo, ou seja, uma indústria que de
fato tem muita inserção, seja no Brasil ou no mercado internacional. Isso gera, obviamente, interesses econômicos. Para você ter uma ideia, eu acho que tem um dado que ilustra muito bem o interesse comercial que está por trás disso, daquilo que a gente tem disponibilizado pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral. No Congresso Nacional, aproximadamente 0,5%, menos de 1%, dos parlamentares foram financiados, tiveram suas campanhas financiadas pela indústria de arma de fogo. Na comissão especial que foi implementada em 2015, que busca aí, que analisou um dos principais projetos de revogação do desarmamento, 25% dos parlamentares que compunham essa comissão especial, inclusive o seu presidente, eram financiados pela indústria de armas de fogo. Então você vê a sobre-representação, é o lobo tomando conta do galinheiro, e óbvio que a gente está falando de interesses comerciais. Se você tem um mercado cuja regulamentação é diminuída, a gente está falando de uma expansão desse comércio, desse produto, e aí que acho que vai ligar com um outro ponto das suas perguntas, que é a quem interessa isso, né? De fato, qual o benefício, para além do acionista dessa empresa de arma de fogo, a quem de fato interessa num quadro que a gente está discutindo em relação a isso. A população, sem dúvida, não é. Tanto que tem um dado muito interessante nessa pesquisa, que demonstra que 78% da população identifica que, de fato, a maior circulação de armas de fogo está associada, como todas as pesquisas demonstram, em qualquer lugar do mundo. Isso é importante que deixe claro, não é uma questão ideológica, não é uma questão de gostar ou não gostar de arma de fogo, existe uma externalidade negativa associada ao aumento da maior circulação de arma de fogo em relação ao aumento de violência letal. É intuitivo, né? Acho que não precisa nem ser muito especialista para saber que a arma de fogo não tem grandes objetivos, a não ser gerar ferimento e morte. Enfim, muito se fala, o carro também é perigoso, só que o carro, sim, por exemplo, o veículo automotor também tem perigo, tudo representa risco na vida. Agora, existem uma série de produtos que o objetivo principal não é causar o dano ou a morte. O carro, o objetivo principal é você se locomover, fazer entregas, enfim, é um meio de transporte. A arma de fogo, o objetivo principal dela, acho que é bem claro para qualquer pessoa que consiga pensar isso de forma mais ponderada. Por fim... Rapidamente, claro. assinalar que, no caso, não é o Congresso que está agindo, é a presidência. Exato. Eu estava dizendo em relação... Você falou dos interesses, né, que estão por trás. No caso do Poder Executivo, da mesma forma, essa matéria, como o Milano colocou, eu fui fonte da matéria, eu fui entrevistado pela repórter. São vários tipos de mudança que a gente tem, né? Que foram uma coleção de várias mudanças. 2 decretos, que você tem, um que aumenta esse tempo para você renovar os seus registros e comprovar alguns requisitos. Algumas coisas menos problemáticas, outras mais problemáticas. Eu acho que o aumento de 3 para 5 anos de alguns requisitos nem é o mais complicado disso. Agora, você aumentar de 5 para 10 anos o período de demonstrar aptidão técnica para manusear arma de fogo é muito complicado. Todo mundo aqui tem uma experiência de vida. Você sabe que em 10 anos a chance de você perder uma série de habilidades de visão, de própria destreza, enfim, manual, motora, tem um impacto concreto, e é por isso que a gente renova a nossa carteira de motorista, por exemplo, de tempos em tempos. Então, acho que isso é uma questão importante. Teve uma mudança que é muito mais grave, que eu acho que é essa que acaba por destacar, inclusive uma questão de legalidade, na minha opinião, muito relevante, que é uma portaria do Exército que basicamente confere porte de arma de fogo para 90 mil pessoas do dia para a noite, que são esses atiradores desportivos. Enfim, e faz de uma maneira totalmente desorganizada, porque diz que esse atirador ele pode carregar sua arma municiada do seu local de guarda-acervo, basicamente sua casa, até o local de treino. Só que isso do dia para a noite, numa canetada, numa portaria, eles colocam isso em validade na rua. Agora o policial, que está fazendo o seu trabalho na rua, no Brasil inteiro, nas suas diversidades geográficas, ele vai fazer uma abordagem no veículo. Aí ele fala, o motorista tem que dizer, eu estou armado, eu sou um atirador, tem uma arma comigo, municiada, eu sou um atirador esportivo e eu estou indo para o meu local de treino. Agora vamos supor, eu moro aqui na Glória, meu local de treino é
enfim, do Botafogo, mas me pego em Niterói. Como é que a polícia, como é que você vai justificar a polícia dizendo que, não, mas eu passei em Niterói antes aqui porque eu tinha que passar, pegar uma coisa da minha mãe. Ou seja, como é que esse regulamento, você coloca até o trabalho policial numa desorganização completa, na verdade, colocando em risco esse policial. Ou seja, a quem interessa? A quem interessa isso? Como diz uma portaria do governo, do Exército. A gente sabe que, infelizmente, há um mecanismo de captura. O Exército Brasileiro, ele é por dizer assim, um órgão regulador do mercado de arma de fogo. Tem uma série de elementos que cumprem ao Exército, justamente essas portarias que regulamentam e que têm impacto direto na circulação de armas, no comércio de armas de fogo de maneira geral, e que a gente sabe que muitos oficiais do Exército, na hora que passa a reserva, são contratados pela indústria de armas de fogo. Quando você tem agências reguladoras como, saúde suplementar, ANAC, aviação civil, transportes, enfim, você tem quarentenas a partir do momento em que aquele funcionário da agência que tinha o papel de fiscalizar e regulamentar aquele mercado específico, a partir do momento que ele se aposenta, ele tem que ficar um tempo fora daquele mercado para não ser, por razões óbvias, mais uma vez. Tudo que a gente está falando aqui é de obviedade, não precisa ser grandes malabarismos intelectuais para a gente entender o que está por trás desse tipo de coisa. E eu acho que, mais uma vez, é isso. Para finalizar minha fala, o assunto ele é bem vasto. Eu acho que tem dois aspectos fundamentais. Uma coisa que precisa ficar muito claro, de uma vez por todas, é que eu acho que o grupo que promove esse discurso armamentista de disseminação de arma de fogo, até pelo histórico da legislação nossa, que tem Estatuto do Desarmamento, a história do referendo, que querendo ou não já fazem 13 anos, muitos jovens de hoje em dia nem lembram o que aconteceu naquele momento. Então é muito fácil você também deturpar a história, a narrativa, e vender algo que vende com muito sucesso, como se fosse proibido comprar arma de fogo no Brasil. Não é. Se diz que o referendo não foi respeitado, é mentira. Você pode comprar uma arma de fogo, isso tem mecanismos rígidos de controle. Você não está comprando uma caneta, você está comprando uma arma de fogo. Isso também é intuitivo, é bem óbvio que seja dessa forma. Inclusive, a gente tem os dados que mostram que, ano a ano, o número de armas de fogo comparado com os civis tem aumentado vertiginosamente. Eu acho que isso é uma primeira coisa que tem que ficar clara, né? Porque existe um discurso que foi muito disseminado de que hoje no Brasil é proibido comprar arma de fogo. É mentira. Primeira coisa. E por fim, é justamente entender, assim, existe hoje no Congresso, ou mesmo em alguns grupos, um objetivo de se entender que a arma de fogo é o interesse da sociedade. Também não é. Você tem uma série de dados que mostram que a sociedade não quer arma de fogo, a sociedade quer paz. Eu acho que é isso que está demonstrado aqui. Tem grupos que querem utilizar interesses comerciais ou outras questões para disseminar esse mercado. Só complementando uma questão, acho que o Ministério da Justiça e o governo Temer precisam se posicionar firmemente. Tem um plano nacional de redução de homicídios, não tem um centavo para esse plano, e medidas como essa que estão sendo anunciadas por decreto não só ferem a legislação, como na verdade ferem a opinião pública e ferem um plano que foi lançado. Então a gente aqui tem uma grande preocupação hoje em pedir para que se posicione, o ministro da Justiça se posicione a favor da redução de homicídios no Brasil e o presidente coloque aí uma força e descontingencie os recursos do Plano Nacional. Isso esse grupo como um todo, é um clamor, nós vamos, obviamente, oficialmente, com a pesquisa lançada, encontrá-los em breve, mas já deixamos o recado que estamos muito preocupados com a constatação do que eles estão fazendo em relação à questão de armas de fogo. Não é aceitável. O deputado mais votado, candidato a candidato ao presidente, né, que teve que fala tudo ao contrário do que vocês estão falando, basicamente. E nós temos pelo Brasil vários assemelhados, né? Isso se espalha que nem praga por aí. Vocês vão fazer esses dados, esses pensamentos, essas reflexões chegarem a essas pessoas de alguma maneira, no mínimo para constrangê-las? Isso é possível? Tem algum tipo de ação nesse sentido? É a primeira pergunta. A segunda pergunta também é sobre conscientização. A violência, ela acontece, essas cidades superviolentas, na verdade, são locais dessas cidades que são superviolentas, não são as cidades que são superviolentas. Na zona sul do Rio de Janeiro não acontece nada, né? Comparado com o que acontece na Cidade Alta, na Maré, no Alemão. As cidades lá, as periferias de Maceió, de Fortaleza, de Campos, como a gente viu ontem no jornal,
que estão os casos maciços de violência. Então, as populações que vivem nessas áreas onde não acontece nada, não estão conscientizadas. Ao contrário, não estão conscientizadas na lógica do candidato que eu falei antes. Como conscientizar essas pessoas? Pode se apresentar? Desculpa. Meu nome é Aidano, eu trabalho no projeto Colabora, estou aqui vizinho de vocês. Eu vou pedir para que todos nós sejamos curtos para que a gente possa abrir para mais perguntas. Gente não falou, desculpa. Perfeito. Quem quer começar? Posso começar? Acho que ontem teve, olhando para a Europa, teve a eleição francesa, que uma candidato de extrema-direita chegou no segundo turno e se desidratou completamente. Porque quando você começa a dar voz de fato, espaço de fato para as pessoas, e um espaço que seja único, não é um espaço, vários micros espaços que você fala com vários públicos diferentes, mensagens diferentes, que é o que o Jair Bolsonaro, que toda a extrema-direita no Brasil, o que o Trump faz nos Estados Unidos, e a mesma coisa que a Marina está fazendo na França. Quando você dá um só espaço, esse espaço de debate, entre ela e o candidato de centro-direito, Macron, fica claro a falta de seriedade, fica claro a falta de compromisso e qualquer falta de base e evidências, etc. Então, o Jair Bolsonaro, o que a gente tem que dar para ele sim, um espaço que seja muito mais concentrado. Colocar ele diante de dados, colocar ele diante de fatos. Porque a seriedade desses falsos conservadores, de novo, são falsos conservadores. Porque um conservador, geralmente o conservadorismo vem da religião, a religião majoritária no Brasil é cristã, e me desculpa, em nenhum momento da Bíblia ou qualquer tipo de coisa tem qualquer referência a arma, ou assassinatos, ou a bandido bom, bandido morto. Né? Então, eu acho que é fundamental ter isso muito claro. Essa falsidade, esse populismo, essa demagogia de um senso comum, apelar a algum senso comum que pareça evidente, mas que não é, porque a gente tem que escancarar a falta de seriedade de toda essa turma, não é só o Jair Bolsonaro. Eu acho que a pesquisa também, quando lembra que a maioria dos respondentes da pesquisa reivindicam soluções, e soluções que vão ao oposto desses discursos que você cita. Ou seja, é preciso também que a gente explicite cada vez mais o tom minoritário desses discursos violentos, segregacionistas e radicais. Não é? O Brasil ainda não está nessa posição. Não é? Mesmo nos Estados Unidos, né, a visão radical violenta venceu com minoria de votos. Não é? Ou seja, nem lá, em termos numéricos, esse discurso venceu. Né? Foram outros mecanismos que permitiram que ele acabasse ocupando a liderança. A França dá um novo exemplo. O Brasil, a voz da população aqui nessa pesquisa, aponta exatamente na direção contrária. Ou seja, a gente precisa, na verdade, ajudar a dar voz a essas vozes que reivindicam paz, que reivindicam controle de armas, que reivindicam a apuração dos crimes, que reivindicam que o Estado não seja agente da violência, que reivindicam cidadania para todos os territórios das cidades, inclusive esses territórios de favela e periferia, onde a maioria da população negra vive. Acho que a inovação é oferecer soluções que funcionam. Então, se a gente fizer qualquer política pública que está sendo proposta pelos políticos populistas, elas não têm eficácia comprovada. Então, a população precisa começar a questionar aonde isso funcionou. Então, nós vamos ajudá-las a entender o que funciona, justamente para contrapor. E os princípios todos que norteiam a nossa campanha, obviamente, a segurança como um bem público, segurança para todos, a não violência, então os políticos não podem reproduzir mais violência, porque, enfim, senão a gente está aí enxugando gelo, você pode ter resultado no curto prazo, mas depois isso comprovadamente piora, quando a gente falou aí no início das políticas de mano dura, né? E garantia de processo justo, legal. Vingança não é justiça, então essa campanha quer deixar isso bem claro, todos têm direito à justiça, e é uma das premissas também, um dos princípios muito fortes para estar, enfim, comunicando. Eu acho que a população com informação vai fazer esse questionamento correto. Mais alguma pergunta? Peter de AP, como foi ou como é a resposta do governo, não, até agora a esta campanha? Porque estamos num momento um pouco esquisito, não, no Brasil, com um governo conservador e com milhares de outros problemas. Então, como em geral, como as conversações que tiveram com o governo. Bom, retomando até o ministro anterior, a gente teve, enfim, recentemente conversas
em grupo, aqui, algumas pessoas do grupo, desde o ministro Alexandre de Moraes ao ministro atual, a priorização dos homicídios estava lá, e honestamente vem do governo Dilma um plano que deveria ter sido lançado, também não foi pré-lançado. Então, a priorização de homicídios está na agenda dos últimos governos do Brasil como um todo. O que não conseguimos foi dar a prioridade e os recursos necessários para a implementação. Então, acho que o que falta é essa pressão popular e uma exigência de que coloquem as ações, obviamente nos modelos corretos. Oficialmente, enquanto campanha, nós não estivemos lá, estamos lançando hoje, mas voltaremos lá em grupo para, aí sim, nos colocar também à disposição de ajudá-los nessa elaboração, desde que, obviamente, estejam aí políticas públicas que funcionem. Mas existe um plano, conhecemos parcialmente, porque ele foi um plano que também foi dado do último ministro. Queremos entender as mudanças, mas, como eu falei, a preocupação é essa sinalização totalmente contraditória que a gente tem em relação à questão de controle de armas, que é fundamental, uma das questões fundamentais. Não sei se alguém queria complementar. Só para dizer que a gente, quando você fala um ambiente esquisito, né, a gente reconhece que existem várias crises nesse ambiente, né, que acabam desestabilizando ações que deveriam responder aos direitos das pessoas. Né? Mas do nosso ponto de vista, do ponto de vista das organizações que estão aqui, do ponto de vista da campanha, é que, sim, é um ambiente esquisito, um ambiente de crise, mas nenhuma crise é justificativa para não fazer. Não é? O direito da pessoa já estava lá antes da crise, o mecanismo, o recurso da população já está lá antes de qualquer crise. Então não há justificativa para não fazer. Eu queria só complementar rapidamente, também dialogando com o dado da pesquisa, que aponta a necessidade de priorização do tema, ao mesmo tempo entendendo que isso é uma responsabilidade compartilhada. Né? Então, acho que isso também é central para a campanha. A gente entende, quer dizer, que é fundamental que haja um plano nacional com foco na redução de homicídios, mas também é imprescindível o envolvimento dos governos estaduais e dos municípios nesses compromissos públicos. Então, a gente espera trabalhar desdobramentos e pautar metas concretas de redução de homicídios nesses 3 níveis a partir do campo. Uma pergunta, como é que vocês pretendem chegar nas populações? Eu sei que o Observatório das Favelas está dentro da favela mesmo, mas fazendo a cobertura da violência na favela e dos protestos nas favelas, as pessoas já não acreditam em ninguém. Não acreditam em político, não acreditam em ONG, não acreditam em ninguém, não querem saber mais nada. Não acreditaram no PP, ou como quiser chamar, mas não deu certo por enquanto. Como é que vocês vão se aproximar dessas pessoas? Como vão convencer eles de que agora sim, desta vez vão ser ouvidas e vai ter uma mudança? As pessoas que vivem diretamente a violência nos seus corpos e nos seus territórios de moradia não precisam ser convencidas. Né? Elas estão lidando com essa vivência cotidiana e elas acabam sendo sensibilizadas querendo ou não. Então, de alguma maneira, tem ali uma luta diária para conquista do direito à segurança pública em algumas áreas da cidade. Infelizmente, a segurança pública ainda não é reconhecida como direito nos espaços populares. Então, e existem processos locais, e aí é importante também reforçar isso, muitas favelas estão mobilizadas e desenvolvendo ações no nível local para afirmação do direito à segurança. Então, eu acho que talvez a gente tenha um desafio maior, e aí terão ações de mobilização voltada para públicos específicos. Né? Eu acho que para cada grupo que você quer trabalhar, você vai ter um determinado tipo de ação e de linguagem. O Observatório de Favelas, por exemplo, pretende priorizar, dentro das nossas ações de mobilização, ações que dialogam com essa juventude negra moradora de espaços populares, porque a gente entende que é fundamental a participação
com protagonismo desses jovens na construção de uma ação que esteja pautando a valorização da vida. Porque são eles que estão perdendo as vidas aí, diariamente no nosso país. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um desafio que é ainda maior, que é justamente de dialogar com esses que entendem que a questão dos homicídios não tem nada a ver com ele. É um problema que está colocado num outro lugar da cidade ou dentro de perfis que são considerados matáveis, vidas descartáveis. Então, acho que esse é um desafio que aí a gente vai ter um conjunto de mobilizações importantes. Acho que o Miguel pode complementar. Só para complementar, acho que além dessa rede com muita capilaridade que as organizações aqui que estão compondo a campanha têm, e já estamos chamando coletivos de espaços populares, coletivos territoriais, de favelas, etc., para dentro da campanha também. E isso no Brasil inteiro, não apenas no Rio de Janeiro, que acho que é importante salientar, apesar de nós termos organizações fundamentalmente cariocas, tirando o Sul da Paz, que é paulista. Mas acho que tem um outro elemento que é importante. Quando você falava da descrença, da falta de esperança, né? O que é mais importante é a gente começar a mostrar que a gente tem, que através da mobilização a gente está conseguindo mudar políticas públicas de maneira concreta. Por exemplo, se a gente fizesse agora uma mobilização contra esse decreto, por exemplo, que a presidência acaba de emitir, e evitasse que esse decreto fosse passado. A partir do momento em que a população participa e vê que efetivamente conseguiu mudar, ter uma vitória concreta, não uma adesão discursiva de governo, porque a gente está careca de saber, e acho que ninguém mais, talvez acredite mais no Papai Noel do que promessas de político. E é muito fácil você dizer que eu vou, claro, me comprometer a reduzir homicídios. O que a gente quer são coisas concretas. Um governo que realmente se compromete com a redução de homicídios não faz esse tipo de decreto. É evidente que ele não está priorizando uma redução de homicídios, ele está priorizando a expansão de um mercado importante, que é o mercado de armas brasileiro. Mas ele claramente tem lado, ele claramente está fazendo uma opção. Ele pode recuar nesse sentido. E acho que grande parte do trabalho da campanha e da mobilização é essa. É que a gente tenha ações efetivas, tenha políticas públicas efetivas, não apenas discursos. E acho que aí, a partir desse momento, de vitória em vitória, a gente vai criando uma esperança, de novo, numa participação que vem de baixo para cima, não que é tutelada por governos. Eu acho que vale a pena, reivindicando que acreditem em nós. A gente está afirmando que a gente acredita nelas, porque, como disse a Raquel, os sujeitos diretamente envolvidos já estão mobilizados, já estão desenvolvendo ações cotidianas no enfrentamento da violência, não é? No enfrentamento do trauma que a violência significa. O que a gente está fazendo é a pesquisa, ouvir pessoas. Né? O que a gente está fazendo a gente está dizendo é que sim, a gente acredita em cada uma dessas pessoas e a gente está se juntando às iniciativas delas para dar o passo adiante. E não é Brasil, é latino-americano. A gente vai estar anunciando em breve também uma série de apoios. Nós temos o que a gente chama de champions, que são os campeões, isso de todas as classes, pessoas que conversam com a população como um todo e vão estar aderindo e juntando suas vozes à campanha. Então, nós já conversamos com inúmeras delas, de todos os setores da sociedade, e a gente espera que eles nos ajudem a levar essa mensagem mais longe. Então, isso ao longo dos próximos meses. Eu sou Júlia, do BBC, e queria só perguntar um pouquinho também como é o diálogo e como vai funcionar essa rede com essas 30 organizações de países e realidades tão distantes. Como é que você faz essa postura e como é que vocês vão se apoiar e potencializar as ações? Deixa eu começar, vou contar, e Miguel pode contribuir. A gente tem duas estratégias na campanha principais. Uma é toda a parte de, que a gente chama de incidência política, organizações que estão trabalhando mais com mudanças em políticas públicas e apoio técnico mesmo aos gestores que quiserem ampliar as capacidades e colocar os planos de ação em dia e implementando. De outro lado, tem organizações que, enfim, o Instituto Garapé está fazendo essa articulação nos 7 países com essas organizações desse perfil. O Nossas, que o Miguel pode falar melhor, está organizando essa participação de organizações mais com enfoque em mobilização. Óbvio que as duas estratégias se conversam, há organizações que mobilizam e dialogam com políticas públicas nos dois grupos, mas, por exemplo, do Igarapé nós temos uma linha, um hotline para estar atendendo as organizações que precisam de dados. A gente tem ali um repositório de informação, observatório de homicídios, com dados sobre, dados de homicídios, seus reportes,
recortes de todos os países e cidades da América Latina, quais são as políticas públicas. Então, esse guia de elaboração de políticas públicas, ele já tem uma primeira versão. A gente fez uma consulta com diversos especialistas em 4 locais nas Américas, vai ter uma segunda versão sendo subida agora, na verdade, nos próximos dias, já mais robusta, com mais evidência também desse coletivo, que é muito grande. Enfim, isso da nossa parte, obviamente respeitando os contextos locais, mas fazendo com que as mensagens sejam as mesmas e que a gente possa se apoiar ao longo aí dessa jornada. Digamos, nesse esforço agora mais de mobilização, então são diversas, dentro dessas 30 organizações, tem algumas que estão mais focadas, como nós estamos falando, nesse relacionamento, nesse advocacy, e, digamos, outras organizações que estão articuladas por nós, mais nesse grupo de mobilização, nesse esforço de mobilização intercontinental. Na realidade, que essa plataforma que vocês viram está em espanhol também, ela está aberta em todos esses países, nos 7 países da campanha, e ela foi desenvolvida, ela foi conceitualizada e pensada a partir dos inputs de cada uma dessas organizações, da experiência de cada uma dessas organizações. Quer dizer, foi uma escolha nossa de que, ok, temos contextos que são diferentes, temos um problema comum, mas não existe uma bala de prata para resolver esse problema comum na América Latina. Então, como é que a gente consegue, com as diferentes ações que cada grupo, ou cada organização, ou cada coletivo vai estar capitaneando dentro da sua realidade, como é que a gente também consegue criar uma identidade comum a todos nós e mostrar que nós estamos na mesma campanha? E aí, o Vivos em Nós foi essa ação que a gente encontrou. Então, é Vivos em Nós em português, é Vivos em Nosotros nos 6 outros países. Outro exemplo que também acontece é também estar dando muito apoio a organizações que estão justamente nesse esforço de criar mobilizações que barrem medidas ou políticas de mão dura, por exemplo, ou inclusive promovam políticas que são desejáveis, que têm evidências e que têm resultados concretos. Um exemplo foi o México. Então, a gente ainda treinando para fazer a campanha, no meio do treinamento foi engraçado, foi aqui no Rio de Janeiro, um grupo mexicano, de organizações mexicanas, montou uma mobilização para parar um projeto de lei do governo mexicano, do Peña Nieto, do presidente mexicano, que estava, na realidade, regulamentando uma espécie de estado de exceção no México, né? Que era uma lei muito polêmica, uma lei muito polêmica de ser votado, e a partir do Rio de Janeiro, esse grupo do México conseguiu parar essa votação. Então acho que já a gente tem, só no treinamento já demonstrou que é possível impedir que o estado de exceção do México aconteça de maneira da noite para o dia, e espero que a gente tenha diversas vitórias ao longo desses meses, enfim, em todos os países. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que podemos encerrar. Muito obrigada a todo mundo aqui. E vocês vão poder acompanhar as nossas ações nas redes sociais de todas as organizações aqui presentes e também da própria campanha. Obrigada.